Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos novamente para que a gente possa continuar estudando sobre as aplicações e também sobre as leis de Snell e a refração da luz, tá ok? Então hoje a gente vai avaliar o ângulo limite e a reflexão total da luz, tá certo? Então, para que a gente possa observar o que é o ângulo limite, eu fiz aqui uma representação na qual eu tenho o meio A e tenho o meio B, tá certo? Que estão separados por essa superfície de separação aqui, ó, que separa os dois meios, tá certo? NA e NB são os índices de refração, respectivamente, do meio A e do meio B, ok? E aqui, F é uma fonte de luz, tá certo? Eu coloquei aqui uma fonte de luz pontual, mas poderia ser também uma fonte de luz extensa, tá ok? No entanto, essa fonte de luz aqui está inserida no meio B, que de acordo aqui com a representação que eu coloquei aqui pra gente, que eu indiquei pra gente, na verdade, o índice de refração do meio B é maior do que o índice de refração do meio A. Bom, e daqui eu fiz... incidir daqui, tá certo? Ou seja, sair, né, emitir dessa fonte de luz 3 raios, tá ok? 3 raios luminosos apenas. É claro que a gente tem um feixe de luz aqui, tá certo? Tem vários outros raios luminosos, mas eu fiz questão aqui de representar apenas 3. O primeiro raio luminoso, como a gente pode ver aqui, RI, tá certo? Esse primeiro raio luminoso aqui, ele incide na superfície de separação de dois meios neste ponto, tendo aqui um ângulo I, e a gente observa que esse raio luminoso, quando passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele tende a se afastar da reta normal. Então, ele se afasta da reta normal, tá certo? Aqui está explicitado o desvio, tá certo? Que a gente conversou nas outras aulas, nas aulas anteriores. E esse daqui é o ângulo de refração. Tá certo? A lei de Snell dá conta pra gente da relação entre I e R e os índices de refração NA e NB. Tudo bem? O NB e NA. Bom, no entanto, existe um determinado raio luminoso que ele vai incidir na superfície de separação de dois meios fazendo um ângulo L com a reta normal, neste ponto. E o que a gente vai observar aqui, quando o ângulo for L, nesse ângulo L, o raio luminoso ele é refratado fazendo um ângulo de 90 graus com a reta normal. O que a gente chama aqui, esse ângulo de 90, é exatamente o nosso ângulo de refração. Tá ok? E se você perceber, o raio luminoso ele não passa para o outro meio, ele não passa a se propagar no meio A. Ou seja, ele está ali, né? Ele ficou exatamente no limite entre o meio A e o meio B. Esse ângulo L que torna possível tal situação é o que a gente chama exatamente de ângulo limite, tá certo? Então o ângulo limite é o ângulo para o qual o raio refratado forma um ângulo de 90 graus com a reta normal, tá certo? Bom, então o que ocorre se nós fizermos um raio luminoso incidir com um ângulo superior maior do que o ângulo L? Bom, se no ângulo L o raio ele fica ali exatamente no limite, ele está sobre a superfície de separação dos dois meios, quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo L, vamos anotar isso aqui, então nesse caso I é maior do que L, o que ocorre? O raio luminoso ele não passa para o outro meio de propagação. Ou seja, a gente tem aqui o fenômeno da reflexão ocorrendo. Não necessariamente aqui, né, através de um espelho, porém, né, o raio luminoso ele não ultrapassa de um meio para o outro. E para que isso ocorra, basta apenas que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Ok? Então, é importante ressaltar que só ocorrerá
o fenômeno da reflexão total, que é exatamente esse fenômeno aqui, ó, desse raio, desse terceiro raio aqui, que eu estou passando o meu dedo por cima aqui, tá certo? Só vai acontecer quando o raio luminoso, ele incidir, ele se propagar a princípio no meio mais refringente e ele estiver na iminência de passar para o meio menos refringente. Então, se o ângulo I for maior que o ângulo L, esse raio luminoso não ultrapassa e nós temos a reflexão total desse raio luminoso, ok? Bom, eu te convido a irmos ao próximo quadro para que a gente possa verificar uma aplicação no nosso dia a dia, tá certo? Vamos ao próximo quadro. O próximo quadro nesse quadro aqui a gente fala sobre a fibra ótica. Bom, é muito comum hoje em dia, né, a gente ouvir cada vez mais falar sobre a tal fibra óptica. O que é a fibra óptica? A fibra óptica, ela né, um pequeno fio, são pequenos fios, tá certo? Que são feitos de vidro ou plástico, tá ok? São muito finos, tá ok? E essa parte azul aqui, ó, ela representa exatamente a parte do vidro. Essa parte do vidro aqui, esse cilindro aqui desse vidro, ele é envolto por uma camada, que eu representei aqui pelo verde, tá ok? Ele é envolto por uma camada de plástico. Ou de plástico, geralmente é plástico, tá? E aí, esse meio aqui, o vidro, ele tem um índice de refração maior do que o índice de refração do plástico, que é o que envolve ali aquela camada de vidro. E aí o que ocorre? O raio luminoso, ele entra aqui, ó, ele é emitido pelo vidro. Como o índice de refração do vidro, ele é maior do que o índice de refração aqui desse meio transparente, que é o do plástico, tá certo? Bom, e eu não quero fuga dessa informação aqui, que essa informação ela é transportada pela luz. O que eu devo fazer? Eu devo fazer com que esse raio luminoso aqui, em laranja, ele incida nessa superfície de separação aqui entre vidro e plástico com um ângulo superior ao ângulo limite. Então, se esse ângulo aqui for superior, e no caso da nossa vida real, certo? Ele é superior ao ângulo limite, nós teremos aqui várias reflexões internas, ou seja, a luz não passa do vidro para o plástico, e sucessivamente do plástico para a camada externa. Existe uma terceira camada aqui, ó, tá certo? Se você, por algum motivo, chegar na internet, pesquisar, você vai ver que existe uma terceira camada, mas eu quis dar um destaque apenas para essas duas, para que a gente possa observar o fenômeno da reflexão total ocorrendo na fibra ótica, tá certo? Então, pessoal, esse daqui é a reflexão total exatamente sendo utilizada nesse conceito, nesse aparato que é exatamente a fibra ótica, tá certo? Bom, então, para a gente poder fechar essa nossa aula sobre o ângulo limite, tá certo? Eu te convido a gente observar um pouco como a gente faz para calcular esse ângulo limite, tá legal? Que a gente chamou de L, só lembrando isso aí, tá bom? Então, observa uma situação na qual a gente tem dois meios aqui, o meio A e o meio B, e aqui a nossa superfície de separação desses dois meios, meio A e meio B. O meio A possui aqui um índice de refração NA, e o meio B possui um índice de refração NB. E aí, a gente tem o raio luminoso incidindo, a princípio, de B em direção a A. Só que, como a gente pode observar, o ângulo limite, né, relembrando, o ângulo limite é aquele ângulo no qual ocorre que o raio luminoso não ultrapassa, não passa para o outro meio, ou seja, ele sai aqui tangenciando, fazendo um ângulo de refração aqui, ó, de 90 graus. Bom, e aí de acordo com essa situação, a gente vai aplicar a lei de Snell-Descartes aqui para essa situação. Então, lembrando, índice de refração do meio onde a luz incide na superfície de separação,
vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio para o qual a luz vai ou deveria ir, né? É seno do ângulo de refração, tá ok? Bom, e aí substituindo aqui as informações que estão contidas aqui na nossa imagem, NB seno de L é igual a NA seno de 90 graus. Sabemos que o seno de 90 graus vale quanto? 1, exatamente. Tá legal? E aí a gente sabe então que o seno de L é NA sobre NB. Bom, e aí aqui vale, né, mencionar que o seno é uma função trigonométrica que ela tem a sua imagem de -1 até 1. No entanto, não existe índice de refração negativo. Dessa forma, a gente vai tomar então o seno de L como estando, né, ali dentro da imagem, exatamente dentro aqui desse domínio aí, tá bom? Desse intervalo, tá certo? Dessa forma, bom, quando a gente faz essa análise aqui, a gente percebe que o NB ele tem que ser maior que o NA. O que isso significa? Se a luz incidir do meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz ela conseguirá atravessar, ok? Agora, para que ocorra o ângulo limite, ou seja, para que ocorra a reflexão total até mesmo, né, o raio luminoso sair tangenciando ali aquela superfície, o raio tem que vir do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? E aí, voltando então aqui à nossa análise, o ângulo L, que é o ângulo limite, como é que ele é calculado? O ângulo L é exatamente o arco cujo seno vale NA sobre NB, ok? Então, arco seno de NA sobre NB dá exatamente o valor daquele ângulo. Ou seja, o ângulo cujo seno for NA sobre NB é exatamente o nosso ângulo L, que é o nosso ângulo limite, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Me despeço e até a próxima.